Obrigada. Olá, gente, boa noite. Oi, Renata, sempre aqui. Sempre presente. Coloquei pra despertar. Que legal. Boa noite a todos que estão chegando. Bom, vou aguardar mais as pessoas entrarem aí. Cliquem no coraçãozinho no Instagram, avisar as pessoas. Bom, então vamos começar com as apresentações, né? De sempre. Para vocês que não me conhecem, eu sou a Mariane. E juntamente com a Arielle, eu estou aqui todos os dias, né? Eu na terça e na quinta e a Arielle na segunda, na quarta e na sexta, compartilhando com vocês um pouquinho das ideias de Charlotte, né? As ideias que impactaram as nossas vidas através desse livro aqui chamado Educação no Lar, tá? Esse livro aqui está à venda, foi traduzido pela Arielle, uma tradução maravilhosa, e ele tá à venda aqui, tá? O link onde o livro tá à venda tá na nossa bio, tá? E ele está à venda aqui no nosso site. Tem ele em e-book, né? Virtual, e tem o livro físico que está acabando. Então corram e adquiram o de vocês. Bom, acho que já deu tempo suficiente aí. Boa noite, Ismael. Então acho que já deu tempo suficiente aí pra gente começar, né? Então vamos lá. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma parte do método de Charlotte que eu gosto bastante, né? E eu acho que essa parte dentro do estudo da natureza, ela não fala apenas daquilo que está, né, apenas do estudo da natureza em si, mas ele vai impactar de certa forma, vai estar presente dentro de todo o método, né, da Charlotte. Bom, se vocês se lembram, eu acho que foi sexta-feira, mas umas lives atrás, a Arielle falou um pouquinho para vocês sobre deixe as crianças em paz, né, que nós precisamos deixar as crianças em paz na natureza. E aí eu queria trazer para vocês o seguinte, que quando eu escuto essa frase, eu escuto Charlotte dizendo assim: deixe as crianças em paz para fazerem as suas próprias observações. Deixem as crianças em paz para verem por si mesmas, né? E é justamente isso que ela nos convida, né? Quando ela fala deixa as crianças em paz, ela não está nos pedindo para deixar as crianças ali simplesmente, né, à vontade, soltas na natureza, mas ela está nos convidando a deixar os nossos filhos em paz para que eles possam conhecer por si mesmos, né? E aí aquilo que a Arielle falou, nós não somos guias ali na natureza, né? Então deixem as crianças em paz para fazerem as suas próprias observações. Então você vai deixar o seu filho ali livre para observar por si mesmo. Porém, esse deixa as crianças em paz para fazerem as próprias observações, né, para ver por si mesma, além disso, ela vai trazer uma outra questão, que você não pode deixar elas ali simplesmente em paz, mas que você precisa colocá-las diante das coisas que são dignas de observação, né? Então não é simplesmente deixar a criança em paz, mas é colocá-la diante daquilo que ela precisa ver, tá? Não direcionando o olhar dela, né, dizendo assim, olha, você precisa olhar para isso, mas, né, colocando diante dela aquilo que precisa ser visto, tá? Então, para situar um pouquinho vocês, eu gostaria de dar um exemplo, né, de como isso é feito. E aí, mas antes eu queria dar um exemplo assim mais geral. Vamos aproveitar o Dia dos Namorados aí chegando, né? E vamos supor que você está esperando um presente aí do marido, né, ou do namorado. Tá esperando um presente. E aí você quer um determinado perfume, né? E aí o que você faz para ele saber que você quer aquele determinado perfume? Você vai convidá-lo, né, para ir pro shopping passear.
E aí vocês vão passear e vão passar em frente à loja que tem aquele perfume. Então você para, né? E aí você vai ver, então, vai parar em frente à vitrine daquela loja e vai ficar ali observando. Aí você vai olhar aquele perfume, vai entrar na loja, vai pedir para experimentar, vai cheirar o perfume e vai mostrar pro seu marido: nossa, gostei muito desse perfume, olha que perfume cheiroso. Né? Então o que você fez? Você colocou diante dos olhos dele o que ele precisa ver, que é o presente que você quer, né? E aí da mesma forma a gente faz com a criança na natureza. Então você coloca ela ali diante, né, daquilo que você quer que ela observe. Você não vai falar assim: olha esse perfume aqui, é isso aqui que eu quero, né, como no exemplo, olha essa planta aqui, né, mas você vai colocar ela diante daquilo que ela precisa ver, tá? Então e aí eu queria trazer outra coisa, né, desse exemplo pra vocês, que o que você fez? Você levou a criança lá pro shopping, você levou seu marido lá pro shopping, né, colocou ele diante daquilo que ele precisava ver, e aí você, então, né, mas você, antes disso, o que você fez? Você foi você mesma, parou você lá na frente da vitrine, você foi lá, cheirou o perfume primeiro, e só depois você deu pra ele cheirar. Né? Então é importante a gente ter essa noção de que a criança só vai aprender a prestar atenção nas coisas, né, que precisam ser vistas, a ver, né, ter olhos de ver, quando você fizer isso primeiro. Então eu e a Arielle, a gente sempre fala isso, né? As crianças, elas se pautam muito pelo nosso exemplo, por aquilo que a gente faz. Então isso precisa começar em nós, tá? Esses olhos de ver precisam estar em nós primeiro do que nos nossos filhos. Então é necessário que nós primeiro façamos isso para que os nossos filhos aprendam. Isso é fato, gente. Eles aprendem observando a gente, né? Educação é uma atmosfera. Então eles aprendem somente observando o que a gente faz. Então se você é um exemplo para o seu filho, né, você tá ali na natureza, você observa, você pega, você mostra você vai realmente focar naquilo, ele automaticamente vai se acostumar a isso e vai querer fazer também. Então, né, precisamos lembrar disso. Educação é uma atmosfera e o exemplo começa em nós, então começa em vocês mesmos. Então, voltando, né, lá ao exemplo, quando você pega o seu filho, leva ele pra natureza, né, e coloca ele diante das coisas dignas de observação, você precisa dar a ele um trabalho, né? E aí a Charlotte vai trazer um capítulo aqui no livro, o capítulo das flores, se eu não me engano. Ela vai falar, né, sobre uma criança que fala: mamãe, eu não consigo me concentrar, porque afinal existe muita coisa pra ver, né? E aí lá está essa frase que eu coloquei pra vocês, né? A Charlotte falando que o nosso cérebro, ele trabalha como uma moenda, né? Ele precisa de algo para moer. E nós precisamos dar à criança algo para ela moer, né? Para o cérebro dela moer. Então nós precisamos dar um trabalho para o cérebro da criança. Vocês lembram que a gente também já falou sobre a importância de exercitar o cérebro, né? E isso é feito aonde? Aqui também no estudo da natureza. É uma forma de exercitar o cérebro. Então aqui você dá um trabalho para o cérebro do seu filho. Mas aí você se pergunta: que trabalho é esse, né? Quais são essas coisas dignas de observação que eu preciso colocar diante do meu filho, né? Que trabalho é esse que eu preciso dar ao cérebro dele? E a Charlotte, de uma maneira maravilhosa, vai nos ensinar e nos dizer quais são essas coisas, né? E aí nos próximos capítulos, o que ela vai tratar? Ela vai nos trazer exatamente que nós precisamos, de que forma nós vamos fazer isso, né? Colocar os nossos filhos diante daquilo que é digno de ser observado. Então, a primeira coisa que ela vai... E aí ela vai fazer isso de uma maneira muito interessante. Vocês prestem atenção, lembrem-se agora do exemplo lá que eu dei do perfume, né? O que você fez? Primeiro você levou o seu marido ao shopping, né? Depois você passou na frente da loja. Depois você olhou a vitrine. Depois você olhou o perfume. E depois você experimentou o perfume, né? Pediu para cheirar aquele perfume. Então, da mesma forma, a Charlotte ela vai partir de um campo mais amplo
para o mais restrito. Então nós vamos partir, né, de todo um cenário, de todo um ambiente para uma única planta, por exemplo. Então como é que isso vai funcionar? Então a Charlotte, o que ela vai fazer? Primeiro você chega, né, como consiste o método dela? Primeiro você chega ali na natureza, aí você vai pedir pro seu filho o seguinte: filho, estamos aqui na natureza, por favor, agora vamos liberar geral, né? Então você coloca as crianças para correr ali. Aí eles vão correr, vão se ambientar, né? Que eles estão ali na natureza. É um momento de alegria, um momento de felicidade, um momento de soltar as energias. Então eles vão se ambientar ali. Logo depois, o que você vai fazer? Você vai diminuir tudo isso que ela tem pra ver, né? Todo esse amplo aspecto que ela tem ali diante dela. Então você vai chamar ela pra fazer o que a Charlotte chama de expedição exploratória, né? Que foi o que a Arielle falou um pouquinho pra vocês ontem, que ela falou sobre observação. Então ela vai chamar você pra fazer essas expedições exploratórias. Então você pega a criança e fala assim: olha, vá ali ao pé da colina, observe e volte e me conte tudo que você vê, né? Então você saiu de tudo, do todo, né? Liberar geral. Então você saiu do todo, né? E colocou a criança, diminuiu a visão dela. Então agora ela tem algo para ver, algo menor. Então a criança passou para esse algo menor. E aí ela viu ali. E aí uma outra forma que a Charlotte faz também de você diminuir isso é o que ela chama de pintura de cenários, que é um exercício que vai exigir mais da mente da criança, é um exercício que vai exigir uma quantidade de atenção grande, tá? Mas nós vamos falar melhor disso depois. E quando você faz essa redução, né, você também vai... O que é a pintura de cenários, né? Você vai pegar a criança e vai pedir para ela... Não só a criança, você também, né? Primeiro você. Vai observar uma determinada paisagem e vai fechar os olhos e vai descrever, né? Vai ver com os olhos da mente, né? Essa paisagem e vai descrever o que você vê para outra pessoa. Né? Então é isso também. Da mesma forma, você está reduzindo esse cenário que a criança está vendo, né? Tudo isso. E aí, depois de reduzir, né, dessa forma, então nós vamos então para os objetos em si, né? E aí a Charlotte vai falar então sobre o estudo das flores, né, e das árvores. E ela também vai falar sobre as criaturas vivas. Então, desse ambiente todo, eu posso fazer uma observação com meu filho, né? Então, vamos observar uma árvore durante o ano inteiro, né? Então, a gente pega essa árvore e vai observar todos os dias durante um ano. Como é que ela está hoje, né? Saiu alguma flor? Tem algum fruto? Né? Então, essa é uma observação de um único objeto. Vamos observar as formigas, né? Vamos observar a borboleta, enfim. Então, a gente vai partir de um macro, né, para algo menor, né? Então, ela faz esse caminho de redução. Então, veja, você estava vendo muita coisa, né? A mente da criança muito ocupada, e aí você vai diminuindo aos poucos, de uma maneira gentil, né, o que ela precisa ver. Né? Então você não enche como é que é? Superestimula, né? Não tem aquele excesso de informações, né? E da mesma forma você não faz isso de uma maneira brusca, né? Você sai do todo e rapidamente vai para o que é menor. Então você realmente faz essa redução aos poucos com a criança. E isso também vai ser aplicado aos anos formais dentro do estudo da natureza, porque nos anos formais também a Charlotte vai partir, né? Nós vamos partir dentro de um currículo do macro para o micro. Não sei se vocês lembram da escola, mas quando a gente estuda biologia, né, a gente parte lá das bactérias até chegar nos animais e nas plantas, que são os grupos mais complexos. Mas dentro do método da Charlotte a gente vai fazer o caminho contrário, a gente vai partir desses grupos maiores para os menores. Por quê? Porque para Charlotte, né, é importante que a criança desenvolva uma relação com aquilo que ela está aprendendo, né? Aquilo que a gente falou no início. É preciso que ela veja, que ela tenha contato e que ela observe, né, aquilo que ela está estudando. Então eu não posso exigir, por exemplo, de uma criança de 6 anos que ela consiga compreender, ela não tem ainda a capacidade
necessária, né, para compreender, por exemplo, uma bactéria e ver aquilo ali como um ser vivo, né? Você pode colocar ela para ver lá na lâmina, você pode fazer uma placa e criar as bactérias ali, mas ela não vai conseguir abstrair aquilo ali, né, de forma necessária. Então, a criança realmente ela precisa partir desse macro para o micro. Depois que ela entende o macro de uma maneira completa, vai ser muito mais fácil ela compreender o micro, tá? Então, nos primeiros anos, a criança vai fazer o quê? Ela vai estudar sobre os pássaros, ela vai estudar sobre as árvores, e tudo isso já vai ser muito mais fácil, porque ela já vai ter uma bagagem daqueles anos pré-escolares, né? Então, nos anos formais, a criança já vai trabalhando isso também, partindo dessa esfera maior, tá? Para uma esfera menor. Então, bom, eu acho que é isso, né? Já falei bastante aqui. Pelo menos é o que eu me lembro, que eu anotei aqui. Deixa eu olhar as perguntas de vocês. Calma aí. Opa, que eu não tô conseguindo subir. Vamos aqui. A Ecoafetivo lá falou: minha filha brinca comigo do que chamamos eu vejo com os meus olhinhos. Ela fica em algo na natureza e diz: eu vejo com os meus olhinhos algo vermelho, perfumado, e vai descrevendo para eu procurar. Muito legal. É assim mesmo que a gente faz o estudo de objetos. Não, desculpa, a observação através de uma brincadeira mesmo. Muito legal essa brincadeira que você faz. Aqui em casa, às vezes eu brinco com a Catarina de siga o mestre, né? Mas não, o mestre mandou, né? Siga o mestre não, o mestre mandou. Aí eu falo assim: o mestre mandou você ir até aquele jardim, porque tem um jardinzinho aqui perto, né? E falar pra mim e observar e escolher alguma coisa pra contar pra mim sobre ela. E aí ela vai lá, observa assim alguma coisa, e geralmente ela fala das flores. Aí ela volta e conta pra mim sobre aquela flor. Então a gente vai introduzindo assim, ela também tem 4 anos. Então você vai inserindo, né, essa observação e essa descrição da criança dessa forma, através de brincadeiras mesmo, né? Um momento na natureza é um momento de estar ao ar livre. A Arielle falou: passeios escolares guiados fazem o contrário, eles colocam as crianças para olharem um monte de coisa sem se aprofundar em nada. Exatamente. Justamente porque na escola, né, justamente tem essa visão de partir do micro para o macro, ou então de enxergar o todo, né? Então aqueles passeios lá que não só escolares, né, mas tem também passeios guiados aí em parques, enfim, que a criança vai e vê um monte de coisa. Às vezes, não sei se é essa sensação que vocês têm, por exemplo, quando vai no zoológico, né? Você vai ali no zoológico, vê aquele tanto de bicho, mas no fim do passeio, né, o que te marca? Às vezes o que te marca é alguma coisa que você encontrou ali na grama, né? Uma vez a gente foi no zoológico com a Catarina, e aí a gente andou, o bicho que marcou ela foi uma cigarra, que a gente encontrou as casquinhas da cigarra nas árvores, né, e viu as cigarras, e aí ela olhou aquelas cigarras, viu elas cantando, catou as casquinhas, né, as exúvias das cigarras, guardou num potinho e a gente trouxe para casa. Então isso que foi o que marcou ela, foi o que ela desenvolveu uma relação, né? Então a gente precisa sempre lembrar isso. A educação é a ciência das relações, né? E aí no método de Charlotte, lá no início eu falei para vocês, né, que isso é muito importante dentro do método de Charlotte, colocar a criança diante das coisas que são dignas de serem observadas. E aí vocês vão observar que conforme a gente for estudando aí sobre Charlotte, quando a gente chegar no momento de falar sobre outras matérias também, a Charlotte sempre fala sobre isso, né? Ela fala que nós precisamos servir diante dos nossos filhos um banquete de ideias, mas nós servimos o banquete, mas quem vai escolher o que vai comer daquele banquete farto é a criança, né? Então é por isso que o seu banquete, né, precisa, né, ser o melhor possível, né? E a natureza, ela fornece um banquete muito rico, e nós precisamos aprender a colocar esse banquete diante dos nossos filhos. Deixa eu ver se mais alguém falou aqui. A Andressa falou: uau, muito bacana, preciso começar a fazer isso com os meus filhos. Não, a Ismália falou: não pude deixar de reparar na reprodução da pintura da parede. Tá
essa aqui são, quando a gente faz, o nosso estudo, tá? Das obras de arte. Essa aqui é de um artista chamado... Ai, gente, agora fugiu da minha cabeça. Olha que vergonha. Qual é o nome dele? Ele é um holandês. Depois eu falo pra vocês, prometo. Mas agora, essa hora, minha mente já tá... Tá? Esqueci o nome dele. Realmente esqueci. Mas ela é desse artista holandês. Ele gostava muito de pintar pássaros e paisagens, tá? E aí ela é dele. Faz parte do nosso estudo de artes, do estudo de pinturas aqui. Vocês vão reparar que elas mudam. Tá bom? Ontem meu filho quis trazer folhas pra pintar, né? Ele levou pra ele querer pintar no caderno. Muito legal, as crianças aprendem. E é importante a gente começar, né, por si mesma a fazer isso, porque eles vão aprender com o nosso exemplo. Quando você começar a pegar as coisas, a parar para observar uma árvore, a parar para observar uma flor, a parar para observar um animal, a parar para observar um cenário, né, os seus filhos vão querer, né, vão querer fazer também igual você. A Ismael falou, tô revendo algumas coisas para escolher um artista para vermos. Tem um currículo, tá? Tem um currículo de artes lá no Charlotte Mason Brasil. Depois passa lá que você vai encontrar, tá bom? Se você quiser, me manda um direct que eu te passo o link. Então, gente, acho que é isso. Não sei se vocês têm mais perguntas. Meu tempo acho que já se esgotou, né? Então, até a próxima. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Tchau, tchau.